TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, começa agora na TV Fortaleza, o nosso programa É Direito. Sejam bem-vindos a mais um dos nossos encontros semanais. E para hoje escolhemos pautar um assunto tratado inclusive em uma lei do município aqui de Fortaleza, o uso racional de medicamentos. É uma nova legislação que a gente apresenta a você agora. Acompanhe. Quem nunca sentiu uma simples dor de cabeça e tomou remédio sem orientação médica? A dona de Nasir até evita a automedicação, mas diz que já tomou analgésico. Só tomo remédio se eu estiver doente. E se eu sentir alguma coisa, eu vou no médico, com certeza. Sem o médico passar, nada de tomar? De jeito nenhum, não tomo. Por quê? O que eu tomo sem o médico passar é só um analgésico para dor de cabeça e olhe lá. Uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha aponta que 76,45% dos brasileiros já tomaram remédio sem o médico prescrever. 32% dos pacientes responderam que já dobraram as doses prescritas. Médico geriatra Dr. João Brito diz que os números são preocupantes. Que é um número muito elevado e muito preocupante. E nós temos assim uma cultura da automedicação. O remédio que foi prescrito para a mamãe ou para o papai, por que não para mim ou para o tio? Porque quando eu vou comprar o remédio da mamãe, se o balconista me oferece algum medicamento que ele disse que é bom, o balconista da farmácia, eu compro, vou experimentar, é a famosa vitamina. E aí é muito preocupante porque todo medicamento tem seus para-efeitos. Os anti-inflamatórios e os analgésicos, principalmente aqueles usados para aliviar a dor de cabeça ou até mesmo dor na coluna, são os mais consumidos aqui no Brasil. Logo em seguida, aparecem as medicações que são usadas para alívio de dores gástricas. E em seguida, na terceira colocação, aparecem os antidepressivos. O Brasil é o 7º país que mais consome medicamentos no mundo. A internet acabou impulsionando a automedicação. O doutor João Brito alerta para os riscos da prática que pode levar até a morte. Uma medicação que é prescrita para uma pessoa é para aquela pessoa. O médico estudou para isso, ele sabe os potenciais riscos que os medicamentos podem oferecer e todos eles têm riscos. E quem trabalha em pronto-socorro, em pronto atendimento, se depara diariamente com casos de intoxicação, as pessoas chegam com olhos vermelhos, com coceira na pele, com a pele empolada. E então a gente já vai ter que tomar uma providência urgente, porque existem casos de morte por conta de intoxicação. Para chamar a atenção sobre a prática, o prefeito Roberto Cláudio sancionou uma lei que cria a Semana Municipal do Uso Racional de Medicamentos em Fortaleza. A data escolhida foi 5 de maio. A iniciativa é do vereador Dr. Porto, do PRTB. A gente precisa alertar a população que o uso indiscriminado, que o uso irracional da medicação é prejudicial para a pessoa. É prejudicial para a sociedade, porque os antibióticos, eles são feitos para aqueles usos restritos, né? A gente é uma gripe não pode ser tomada antibiótico, porque uma gripe é uma coisa virótica, e antibiótico não é para vírus, antibiótico é para bactéria, né? Então essa é a conscientização. Como vimos, a lei que vamos abordar é a Lei de número 10.937, sancionada em dezembro último e institui em Fortaleza a Semana Municipal do Uso Racional de Medicamentos e a inclui no calendário oficial de eventos da cidade. E para conhecermos mais sobre a ideia, trouxemos hoje o vereador que propôs esta lei, Dr. Porto, do PRTB, e com ele recebemos também Nívia Tavares. Ela que é conselheira municipal, representante da entidade de farmácia no Conselho. Sejam bem-vindos ao programa Direito, doutor Porto. Nívia, que pela primeira vez conosco participa. Mas, doutor Porto, ponto de partida, né? Fala pra gente como foi que nasceu essa ideia. O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Marcos Vinícius, ele disse, olha, Porto, nós temos a doutora Nívia, que é a representante da farmácia, e tem uma demanda, eles estão preocupados com o uso
irracional, Excessivo, né? Excessivo de medicamentos. E eu prontamente, eu como da área de saúde, presidente da Comissão de Saúde e dentista que sou e prescrevo as medicações, sei da importância, porque tem paciente que a gente vê, pergunta à mãe o que é melhor para ela, pergunta o irmão, pergunta um amigo, um vizinho, e a gente sabe que hoje nós temos aí os antibióticos que estão fazendo menos efeito do que faziam antigamente, exatamente pelo uso não racional, não normal da medicação. Eu acho que a doutora Nívia, especialista no assunto, eu acho que ela tem muito a nos dizer. Na verdade, é reforçar, né, Nívia, essa informação, porque, como bem disse o doutor Porto, foi uma solicitação. A ideia é que partiu do Conselho, e você, como representante da entidade de farmácia que faz parte do Conselho, é de onde realmente teve o pontapé inicial dessa proposta. Conta pra gente. Isso. A gente lá no Conselho Municipal, eu sou conselheira municipal de saúde desde o mandato 2017-2019, tinha sido um mandato antes como suplente, e lá a gente discutiu muito sobre medicamentos. Medicamento é sempre uma pauta que tem muito lá nas reuniões do Conselho Municipal. E dentro dessas pautas, a gente também quis trazer uma outra pauta que não é só a questão do acesso, né? Sim. Nós já melhoramos muito em nível de Brasil, em nível de Fortaleza também, a questão do acesso a medicamentos. Nós temos, porque medicamento é sempre um problema em nível mundial, a questão do acesso. Mas a gente também queria trazer uma outra pauta, que é a pauta relativa ao uso do medicamento. Porque não adianta a gente prover esse medicamento, entregar esse medicamento para a pessoa, se a gente não sabe exatamente como é que ela vai utilizar esse medicamento. Então, a gente teve toda essa preocupação, a gente levou para a plenária, isso foi uma colocação lá que eu, como entidade de farmácia, coloquei para a plenária para que a gente pudesse avaliar. O Pleno do Conselho Municipal de Saúde aprovou e aí a gente fez um encaminhamento para cá, né? O doutor Porto abraçou, assim, realmente essa causa em relação à questão do uso racional de medicamentos. E aí a gente tem a lei que a gente agora, no ano de 2019, vai ser o primeiro ano que a gente está se preparando aí como conselho e outras entidades para a gente poder fazer uma grande primeira semana, agora oficialmente, né? de promoção do uso racional de medicamentos. Nívia, quando você fala que nós tivemos essa melhora, o exemplo dado pelo doutor Porto, hoje a gente já sabe que a compra de um antibiótico na farmácia precisa de uma prescrição, né? Atividades e iniciativas como essas já fazem parte dessa melhora que você cita? Na verdade, assim, a questão do uso racional de medicamentos é algo instituído pela Organização Mundial de Saúde desde a década de 70. Aqui no Brasil, existem inclusive eventos que são feitos nacionalmente que tratam sobre essa temática de promoção do uso racional de medicamentos. A gente teve o último evento, que foi o Congresso Nacional sobre Promoção do Uso Racional de Medicamentos em 2017, em Foz do Iguaçu. Mas é algo que é muito complicado, ainda é muito difícil a gente colocar assim no dia a dia mesmo. A gente tem realmente uma automedicação muito grande da população e aí a gente coloca a prescrição de antibióticos sob prescrição e aí de repente a gente migra essa prescrição de antibióticos, por exemplo, para um medicamento corticoide, que é bem comum hoje a gente ter essa prescrição, ou então para o analgésico. Então, na verdade, o que a gente tem existem essas medidas que foram tomadas relacionadas mesmo à necessidade de que a gente tivesse um uso mais racional de medicamentos, principalmente dos antibióticos, as superbactérias aí que o doutor Porto já falou, mas a gente também precisa, além disso, realmente ter um contato maior com a população e explicar por que a gente não pode fazer uso do medicamento assim de qualquer forma. Até porque todo o trabalho desenvolvido, ministrado e concluído, ele precisa ser colocado em prática e para que ele tenha um reflexo, isso só depende da consciência da população, não é, doutor Porto? Claro, e você deve interagir também com quem está prescrevendo, o médico, o dentista, farmacêutico, quem quer que seja da área de saúde, que pode prescrever e está ali prescrevendo, tem que saber daquele profissional, doutor, e quais as interações medicamentosas, quais os riscos que ocorrem. Porque as pessoas não se preocupam com as causas e consequências, né? Querem um resultado imediato. E você simplesmente aceita. De acordo com cada caso é necessário, tudo bem, a gente tem que entender. Você às vezes aceita aquela medicação sem questionar o profissional se você pode realmente tomar, embora ali na bula
esteja prescrito 7 dias, 3 dias, ou quantos dias forem, 20 dias, não sei, dependendo da prescrição, você tem que perguntar, doutor, e se eu tomar fora do horário? E se eu esquecer? E se eu... Porque tudo Ou isso... até a quantidade de dias também pode ser questionada, tudo, né? Tudo isso leva em conta, né? A gente costuma não ter certeza do que faz e muitas vezes até com vergonha de perguntar ao profissional. Ou naturalmente pela confiança do médico, né? Porque você está ali de frente com um especialista e você meio que acaba. Mas nível é básico, mas eu gostaria que a gente reforçasse o que é que se enquadra como o uso racional de medicamentos, né? E o que está fora disso, por que é perigoso? Bom, o uso racional de medicamento, a gente ter acesso ao medicamento, porque o acesso está envolvido nesse uso racional, a gente ter acesso ao medicamento na dose, o medicamento correto, na dose correta, pelo tempo correto, e inclusive a OMS, né, na última conceito que a Organização Mundial de Saúde ela falou sobre o uso racional de medicamentos, ela traz inclusive a questão do custo do medicamento, que ele tem que estar num custo acessível, porque eu considero essa questão desse acesso. E quando a gente não está dentro desses, né, digamos assim, parâmetros colocados para que a gente tenha esse uso racional, qual é o nosso grande problema? O grande problema é que a gente está sob um risco muito grande dos eventos adversos, dos efeitos colaterais desses medicamentos. E uma coisa que a gente aprende, né, pelo menos no curso de farmácia, a gente aprende muito isso, logo assim que a gente entra na farmácia, eu sou professora e eu digo muito isso para os meus alunos, é que assim que a gente bota o pé na farmácia, a gente aprende que o que diferencia um medicamento de um veneno é a dose. Então, isso é importante porque a gente se dá para a gente, né, mesmo que seja uma pessoa leiga, aquela sensação de que, nossa, se foi prescrito dessa forma por esses dias, tem uma justificativa para isso. Então, não vou passar mais do que isso, né? Então, o que eu acho que hoje prejudica muito essa nossa questão do uso racional é porque a gente tem muitas notícias falsas sobre medicamentos. Sim. E isso é algo que, na verdade, é uma desinformação que a gente tem. As correntes do WhatsApp, vez por outra, aparecem lá, o medicamento tal é ótimo para isso, o medicamento tal é ótimo para aquilo. E, na verdade, a gente sabe que 90% dessas questões, elas são informações falsas. Você acabou de citar que é professora universitária, né? Isso. Em que período específico de faculdade, independente de início, qual é a disciplina que você... Eu sou professora agora do começo de curso, né? Do primeiro semestre, então acolhendo os alunos que estão entrando no curso. E também sou professora do meio do curso e sou professora do final do curso. Então, eu pego os 3 momentos. Posso dizer que uma boa experiência. A minha pergunta é porque eu gostaria de saber de você, assim, esses alunos, inclusive os iniciantes, né? E já pro finalmente, podemos dizer assim, essa orientação, como você diz, né, que dentro de sala de aula a gente vê esse debate em relação à quantidade certa do medicamento para ele se tornar um veneno ou não na vida. De que maneira esses alunos ingressam na faculdade com uma visão do que é isso e a transformação dessa visão com o passar do tempo na conclusão do curso? Bom, realmente é muito interessante essa pergunta, porque realmente quando eles ingressam no curso, eles ingressam com uma visão leiga sobre a questão do medicamento, que é o que nós, a maioria, né, que não trabalha na área, realmente tem sobre isso. E a partir do momento que a gente vai trabalhando esse conceito, essa questão do medicamento, a importância de fazer o uso desse correto desse medicamento, o farmacêutico, né, ele se torna, porque a gente trabalha, o nosso foco grande, o instrumento da gente de trabalho na farmácia é o medicamento. Sim. Então, a gente se torna meio que assim um defensor nato pelo uso correto do medicamento, pelo entendimento que a gente tem de que realmente esse medicamento precisa ser usado da forma correta, no momento correto, para que ele possa fazer o efeito. O que a gente precisa muito ampliar, e até a odontologia, né, o Dr. Porto é odontólogo, e a odontologia ela é sempre uma grande parceira na questão da promoção do uso racional de medicamentos, tanto aqui no estado como fora, é que a gente precisa ampliar isso para outras áreas. Não é só a farmácia que tem que ser detentora e batalhar pela questão da promoção do uso racional, mas também os outros profissionais, medicina, nutrição, enfermagem, né, de uma forma geral, precisam desse contexto. E também
precisam desse contexto, a própria população, que é o nosso objeto final e que é quem é muitas vezes que tem um mínimo de informação. Né? Às vezes, a gente tem relato, quando a gente começa a fazer algumas discussões e tal, a gente tem relato, por exemplo, de paciente que, porque não foi orientado de uma forma correta, onde guardar a insulina que ele toma, ele pega a insulina e aí alguém diz para ele que tem que manter no local refrigerado, ele bota no congelador da geladeira. E isso a gente, isso é um caso. Não, isso são vários casos que a gente vai escutando. Interpretação, né? Isso, a interpretação do paciente sobre a orientação que a gente, como profissional de saúde, dá para ele, né? Ainda tem isso. Ainda tem isso. E vem essa, eu não sei se o nome seria usada certa, essa dificuldade, doutor Porto, o senhor, né, como dentista, até de esclarecer, porque assim, tem aquela pessoa que vai esclarecer da melhor forma possível e tem o paciente que pode não entender da melhor forma possível. Isso é uma dificuldade, né? Eu vou abrir aqui um espaço para contar uma historinha que aconteceu comigo lá no consultório. A Nívia falou das fake news e tudo. E chega uma paciente e diz, olha, doutor, eu estou com essas manchinhas aqui e eu acho que é câncer. E disse assim, por quê? Disse, não, eu fui no Google, consequência da internet, no né? Google. E eu tenho um amigo, Google, disse, não, o Google não diz isso, não. Eu fui no Google. Então, hoje a gente até brinca, né? Tem o Dr. Google e o Dr. Yahoo. Então, as pessoas costumam a ver, porque se você quer encontrar uma resposta, você vai encontrar aquela resposta que você deseja. Porque são milhões de pessoas que estão ali, leigos, que dão sua opinião. Colocando informações, né? Você quer uma opinião, você vai numa revista científica. Revista científica. Eu fui professor também, né? da pós-graduação da odontologia. Para você ter inscrito um trabalho científico, você tem que fazer todo dentro da metodologia, estudo, né? Aqui a gente vê, eu estou aqui, que o número de pessoas que se automedicam, mais de 76% no Brasil. Então, é muita coisa. É muita coisa. Eu acho que a gente tem que alertar a população, é um dever nosso, como cidadão, né? Doutora Nívia, você como jornalista e como cidadã, dever nosso alertar a população, porque isso está trazendo prejuízos e muitas vezes até a morte. A Nívia aqui falou, a diferença entre o veneno e a medicação é a dosagem. Às vezes você tem lá na bula, você só depois de tantas pode causar problema cardíaco. A pessoa fica logo com medo. Não. Tem a que tem medo e tem a que arrisca. Se o médico prescreveu, o profissional da saúde, o médico, farmacêutico, dentista, você enfermeiro, tem um respaldo. Ele tem um respaldo. Então, se ele passou 3 dias, você pode tomar tranquilamente. Se passou 10 dias, pode tomar tranquilamente, porque ele sabe o que está fazendo. Verdade. Agora, não adianta vocês, eu não fiquei boa, eu vou tomar aqui durante 20 dias, 30 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Isso aí sim, essa automedicação é que é prejudicial. Então, eu acho que a população tem que se alertar, não ir para essas redes sociais, ver opiniões. Porque em 1 milhão de opiniões, sempre vai ter uma opinião que ela diz, opa, essa daqui é a opinião que se encaixa comigo. E se for buscar essa opinião, siga seu conselho, procure fontes científicas, Hoje né? nós temos vários sites que têm como de próprios médicos especialistas produções ou outros, científicas, né? Produções científicas, na própria farmácia, no Conselho Federal, no Conselho Municipal, no Conselho Estadual. Sites, né, Nívia, que tem também traz informações. E também, assim, em relação a essa questão da fake news, né, o Ministério das Notícias Falsas, pelas redes sociais, o Ministério da Saúde lançou um site específico para isso, que é o Saúde Sem Fakes, né, Sem Fake, que é um site justamente para esclarecimento de notícias de correntes que passam, o que é verdade, o que é falso. Bom saber. E aqui no estado do Ceará, a gente tem, né, que parte assim também um pouco das minhas origens, a gente tem na Universidade Federal do Ceará um centro de informação sobre medicamentos, que é num grupo de prevenção ao uso indevido de medicamentos. Ele é um grupo que existe aqui desde 1987, 90, por aí, e esse grupo, ele está lá para tirar dúvidas sobre medicamentos. Então, você pode ligar para lá
ir para o serviço que ele, através dessa ligação, ele vai tentar esclarecer a dúvida sobre o medicamento. Olha aí, outra informação. Outra coisa interessante também, né, fora essa questão do centro de informação, a gente também tem, eu também sou coordenadora de um centro de informação de medicamentos lá na Unifametro, que é a faculdade onde eu trabalho. A gente ainda não faz esse serviço, mas a gente faz um trabalho com a comunidade em relação a essa questão de informação sobre medicamentos. Mas uma outra coisa também importante em relação a essa questão da informação, fora os sites científicos, é que desde 2000 a gente tem uma lei específica que obriga que o profissional farmacêutico esteja dentro da farmácia durante todo o horário de funcionamento. Sim, isso é bem importante ressaltar, né? Isso. E por que é importante? Porque assim, você tem um profissional que está lá no estabelecimento, que esse profissional, ele tem por obrigação, porque essa é a nossa obrigação como profissional, de dar esse esclarecimento, né? Então, é alguém que você pode perguntar. Então, você pode ir lá na farmácia, quando você vai na farmácia comprar, eu não sei o que eu vou comprar. Chama o farmacêutico e diz, estou em dúvida de o que eu posso fazer, o que eu posso comprar. É porque as pessoas têm esse costume de conversar, não desmerecendo, mas a função dele é outra do balconista de farmácia, do vendedor, do atendente. Ele até entende porque ele está lá dia a dia com isso, mas existe uma grande diferença do entender a orientação adequada, que aí já tem que ser com o farmacêutico. Exatamente. E aí também em relação a essa questão, né, de ir lá, de fazer de conversar com o farmacêutico e tudo, e essa questão da automedicação, me preocupa muito, né, como estudiosa da área, porque essa é a minha área de atuação há muitos anos, que a gente tem um grande número de medicamentos que são agora colocados como isentos de prescrição. O número de MIPs no Brasil, que é como chama esses medicamentos isentos de prescrição, MIPs, esses medicamentos, eles têm aumentado muito. Então, a gente tem visto cada vez mais nas farmácias o número de medicamentos que saíram de trás do balcão e colocaram para frente do balcão nas gôndolas, onde qualquer pessoa tem um pode acesso chegar direto, e pode pegar. Né? As propagandas de medicamentos, o doutor Porto está bem lembrando aqui realmente, que impulsionam a esse uso desse medicamento. E o que é preocupante é que o que falta muito realmente informação das pessoas. Sim. Né? Uma coisa que eu acho assim meio absurda é alguns antifúngicos, por exemplo, para algumas doenças, né? Algumas vaginites, algumas infecções, principalmente que afetam mulheres, elas estarem disponíveis fora do balcão, e a gente sabe que estuda isso, que existem muitas doenças que são muito parecidas. O que é candidíase, tricomoníase, são medicamentos que estão fora. Mas aí, como é que eu vou identificar? O paciente consegue identificar para ele saber qual o medicamento que ele tem que tomar? Porque são aqueles pacientes que, no caso, sentiram sintomas, a colega, eu tive a mesma coisa, tomei isso. Aí ela vai até a farmácia, no caso, né, a mulher que a gente está conversando sobre, se referindo sobre, ela chega lá e se automedica. Exato. Né? Mas é exatamente sobre esses prejuízos, né, e as consequências dessa automedicação sem a orientação que se enquadra dentro do assunto que a gente está falando, que é o que a gente vai falar após o nosso intervalo, que é rapidinho, a gente está de volta. A gente vai fazer a nossa primeira paradinha, mas já já a gente continua o nosso bate-papo hoje nessa proporção de conversar sobre o uso racional de medicamentos, que temos a lei aqui no município de Fortaleza, 10.937, que instituiu essa campanha dentro do calendário, inclusive dentro do calendário oficial de eventos da cidade. A gente volta já já. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Estamos de volta, o programa Direito de hoje aborda a lei de número 10.937. Essa lei, que foi recentemente sancionada aqui no município de Fortaleza, ela institui a Semana Municipal de Uso Racional de Medicamentos e inclui essa atividade dentro do calendário oficial de eventos aqui da capital. Participam conosco da gravação desse programa, ele que é autor desta lei, o vereador Dr. Porto, do PRTB, e Nívia Tavares, ela que faz parte do Conselho Municipal de Saúde, é representante da entidade de farmácia, e está aqui trazendo para a gente as melhores informações. E falando de informações,
informação, antes que a gente volte a tratar das questões, como eu citei no final do primeiro bloco, né, os prejuízos e consequências dessas medicações indevidas ou sem controle, né, que a sociedade costuma tomar. Doutor Porto tem uma informação importante, né, doutor Porto? Eu vou ler aqui, vou me permitir ler, Nívia, e você vai traduzir isso aqui, porque é uma pesquisa realizada na sua área. Pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para Farmacêutico, ICTQ, dedicado ao profissional de mercado farmacêutico do Brasil, com escritórios administrativos em Goiás e São Paulo, aí dá o site www.ictq.com.br, revelou dado alarmante. 76,4% da população brasileira fazem uso de medicamentos a partir da indicação de familiares, amigos, colegas e vizinhos. Isso, se eu não me engano, representa em torno de 35%, mais ou menos, né? São pessoas que declaram consumir qualquer tipo de medicamento em um momento de necessidade. Aí esse estudo foi realizado em 12 cidades, 12 capitais brasileiras. A cidade de Manaus ocupa o segundo lugar no ranking com 92% dos índices mais elevados de pessoas que consomem esses produtos com indicação de familiares, amigos, estando acima da média nacional de 76,4%. Entre as cidades avaliadas estão Salvador, Recife, com 96%, Belém, com 78%. Entre as capitais com menores índices estão Belo Horizonte, com 35%, Porto Alegre, com 49%, Fortaleza, com 53%, Goiânia, com 65%, Curitiba, com 66%. Tais números revelam um fato recorrente que vem sendo debatido por todos os segmentos do mercado farmacêutico e governo: o sério problema do Brasil do uso indevido dos medicamentos e da automedicação. Por que que isso é importante e preocupante também, Nívia? Que é exatamente a gente já começa a falar sobre os prejuízos e consequências. Bom, ele é importante porque chama a atenção para essa questão, né, que é nossa. Na realidade, nós temos uma questão muito cultural em relação à questão da automedicação. E eu não diria, né, a pesquisa aponta 53%, eu diria que, na verdade, 100% da população faz isso, né? Quem nunca teve alguém, em algum momento na vida, que algum familiar pediu, já deu uma sugestão, às vezes a gente não precisa nem pedir, né? Às vezes a pessoa já vem, já está com tosse, tem sempre alguém com uma receitinha, né? Então, alguém tem sempre alguma informação, algum remedinho para poder dar. E uma outra coisa preocupante, a gente aqui no Brasil, a gente ainda não tem um sistema de informação que seja capaz de mencionar, por exemplo, qual é o impacto que essas reações, elas causam nas pessoas, em termos, inclusive, de custos na área de saúde, pela internação e tratamento dessas pessoas. Bem lembrado. Então, a gente tem estudos, por exemplo, nos Estados Unidos, né, na Inglaterra, que já são países que já trabalham há muito tempo nessa área de segurança de medicamentos e que mostram números aterrorizadores, né, até números assim, bem assim, impactantes, né? Alarmantes em relação a isso, que é a pessoa chegar no hospital por conta de um problema que ela teve relativo ao uso incorreto de um determinado medicamento. Às vezes o que para ela é uma simples intoxicação, né? A consequência disso é bem drástica. Isso. E a gente também tem visto, e tem inclusive se espalhado, isso tem sido agora, desde 2014, o Ministério da Saúde ele lançou uma normativa, uma legislação que fala sobre a questão da importância da segurança do paciente. Que a segurança do paciente, ela está muito restrita dentro do estabelecimento de saúde onde o paciente está naquele momento fazendo aquele determinado procedimento. Mas até quando a gente vai para o hospital, e eu tenho exemplos, inclusive, que eu falo muito isso, a gente pode sofrer um problema relacionado ao uso incorreto do medicamento. Às vezes, o medicamento dado na hora errada, porque a auxiliar de enfermagem, às vezes, tem um monte de gente para atender. Os casos que, às vezes, acontecem de erro de medicação. Era para dar um medicamento, acabou sendo administrado outro medicamento. Então, assim, o problema, a gente não consegue enxergar nem a ponta do iceberg do problema, né? E a gente precisa cada vez mais, e é por isso que é importante a gente ter uma legislação no município que, na verdade, essa semana é de sensibilização, para a gente poder sensibilizar as pessoas de que a gente precisa discutir sobre isso, de que a gente precisa empoderar as pessoas, a população, de que é importante utilizar o medicamento quando a gente tem indicação para fazer o medicamento. Porque isso é segurança da saúde, né? Isso é segurança da saúde, é um instrumento fundamental,
mas que esse mesmo medicamento, que ele é fundamental, quando ele é utilizado de uma forma incorreta, ele pode trazer vários danos para aquela pessoa e que a gente só consegue observar, às vezes, esses danos em longo prazo. Ou quando passa por alguma situação de um ente querido, um conhecido. Exato. Né? E aí, vou citar duas coisas aqui importantes. Primeiro, que a gente tem observado um número muito grande de pessoas relatando alergias a medicamentos, né? Anteriormente, se a gente pensar uns anos atrás, uns 10 anos atrás, a gente não tinha tantas, não via tanto raro, isso, né? era bem mais raro. Hoje a gente consegue ver isso mais. Provavelmente, existem estudos que avaliam que provavelmente seja por uma exposição bem mais cedo, bem mais precoce a esse uso de medicamento que desencadeia em longo prazo essa reação. E uma outra coisa também, que aí é um caso assim, bem simbólico, né, que fala sobre essa questão de segurança dos medicamentos, que é o caso da focomelia com a talidomida. A focomelia é uma anomalia congênita. A talidomida foi um medicamento que, quando foi lançado em 1960, era um medicamento que era para tratar náusea, né, em gestantes. E aí é um medicamento que ela causava teratogênese, ou seja, ela causava malformação no bebê na mulher que estava gestante. Só que quando colocaram no mercado, ninguém sabia que causava isso. E aí a gente teve uma grande tragédia no mundo inteiro, que foram milhões de pessoas que nasceram com má formação, né, sem as pernas, sem os braços, com ausência de membros, né, por conta disso. E esse fato específico, ele chamou a atenção para que a gente pudesse sempre estar atento à questão da segurança dos medicamentos. Daí a importância e daí a necessidade de a sociedade também ser uma parceira nessa iniciativa. Exatamente. Porque não basta quem é profissional, quem é estudioso, levantar essa causa, trabalhar e tudo, porque a gente sabe, quem não conhece alguém, que seja um amigo ou um familiar, que não pode sentir uma dor na unha, tome medicamento, né? Exatamente. Isso aí são os casos mais simples, porque outros exemplos a gente citou aqui. Pegando aqui o gancho da Nívia, na odontologia, nós tivemos um problema sério também com a tetraciclina. Sim, sim. Os pacientes grávidas, as pacientes grávidas tomavam tetraciclina e até os 3 meses a formação da lâmina dentária, né? E aquilo dali afetava a dentição. Então o paciente nascia com uma síndrome de falta de esmalte, né? O esmalte era muito, ele era como se fosse destruído e ficava assim, o paciente ele ficava manchado, ficava feio. Então, alguns pacientes passaram por isso e até hoje sofrem porque tiveram que trocar, né? A maioria dos dentes, eles ficam frágeis porque o esmalte protege, né? E é um caso de medicação, de automedicação às vezes, né? A pessoa estava com a gripe, tomava um antibiótico, estava com um problema alérgico, ia tomar uma medicação sem saber se realmente aquilo dali era para aquele fim. Se os problemas de medicação fossem só, por exemplo, os corticoides, né? Que é porque eu tomei corticoide e tive. Se fosse apenas isso, seria bom demais. Eu acho que era mais fácil de se controlar e de se conscientizar, mas vai além, né? Dentro desses dados que foram colocados nessa mesma pesquisa, 60 mil pessoas foram intoxicadas aqui no Brasil. Dessas daí, consequências de morte são várias em cima disso, são né? São várias, que muitas vezes a paciente... Um caso que aconteceu lá, meu pai tinha Edilberto, tinha outro paciente Edilberto, estava na UTI. E o paciente o outro Edilberto estava muito agitado e tinham que dar um benzodiazepínico para ele. Simplesmente a moça medicou seu medicou meu pai. E meu pai não reagiu, minha irmã enfermeira estava lá e disse, foi a medicação errada. E aí foi que salvou, realmente, porque ele já estava com uma depressão respiratória. Já vinha, então, se você ficar ainda mais deprimido respiratoriamente, você vai chegar ao óbito. É verdade. Isso aí muitas vezes acontece e ninguém nem sabe. Ninguém nem sabe. Sobre esses dados, inclusive, 27% diz que 35% dos medicamentos adquiridos no Brasil, isso da Organização Mundial de Saúde, eles são feitos através de automedicação. 27% deles, né, correspondem às intoxicações, né, e 16% desses casos são mortes. Né, são consequências, assim, a gente fala de uma porcentagem pequena, mas quando se trata do número de habitantes referente ao país, é uma quantidade bem grande.
Nívia, como você citou logo no início do nosso bate-papo, né, a gente vem agora nesse ano de 2009 ter a primeira experiência dessa lei depois de sancionada, né, já toda tratada, regulamentada. Então, de que maneira se prevê a intenção de atividades, de trabalhar, porque o foco dela é exatamente de informar, de conscientizar, é essa a principal proposta, não é isso? Isso. Na verdade, assim, primeiro, até explicar um pouquinho por que é o dia 5, né? Sim. Na verdade, já as entidades de farmácia já trabalham um longo tempo já em relação a nessa data do dia 5 de maio, como uma data que a gente sempre faz um Dia Nacional de Mobilização em prol do uso racional de medicamentos. Então, por isso que é dentro dessa semana. Então, na verdade, a gente já até trabalhava, né, as universidades. Ano passado, por exemplo, a gente fez uma semana de promoção do uso racional de medicamentos junto com o pessoal da Unifamet, o pessoal lá da UFC. Eu fui da Secretaria de Saúde do Estado, a gente teve ano que a gente já fez junto com a Secretaria de Saúde, assistência farmacêutica, né, e outros parceiros também. E aí na realidade, a gente sempre já fazia esse evento. Então, e por que então a lei é importante? A lei é importante porque a gente estabelece isso no calendário. Como uma regra, né? A prefeitura isso. também pode dar subsídio. Isso, a prefeitura, né, pode dar esse suporte. E a gente está trabalhando dentro de um sistema único de saúde que a gente precisa, quanto milhões ou trilhões, na verdade, o recurso financeiro que é investido em medicamento hoje no Brasil é na casa dos trilhões. Chega a ser 4 trilhões de reais por ano que a gente gasta em medicamentos. E realmente, será que esses medicamentos que estão sendo comprados estão sendo utilizados da melhor forma? Será que as pessoas estão recebendo medicamentos, estão utilizando? Porque a gente tem os dois lados. A gente tem o lado da automedicação, do uso irracional, mas a gente tem um lado também, que aí entra na questão da irracionalidade, que é você ter um medicamento, você não saber utilizar o medicamento ou utilizar o medicamento de forma errada, você nem trata a doença e ainda acontece um evento lá, algum efeito colateral, um evento indesejável com aquele uso incorreto daquele medicamento, que é um outro problema. Hoje, na casa de qualquer pessoa que a gente perguntar hoje, tem um medicamento na casa dessa pessoa. Então, como é que ela vai usar isso? Então, a gente está pensando, como é que a gente está pensando em articular já essa campanha desse ano? A gente está pensando em fazer uma grande mobilização, a gente já está em contato e essa mobilização saindo do próprio Conselho de Saúde também, a gente fazer essa mobilização, chamando todas as universidades que queiram fazer essa participação. Eu gosto de pensar assim bem grande, a gente já fez uma experiência dessa, a gente já fez uma experiência de trabalhar com points em vários locais da cidade. Em cada regional da cidade a gente tinha um point, por exemplo, que a gente fazia num dia D, que a gente fazia, cada ponto tinha esse movimento. A gente pode estar pensando em fazer isso, está pensando em fazer um movimento, um evento mesmo, para a gente trazer essa discussão. Os conselheiros de saúde, né, que eu falo aqui como conselheira de saúde também, os conselheiros de saúde, eles são lideranças dentro das suas comunidades. Sim, verdade. Então, esse movimento também é interessante para a sensibilização desses conselheiros como lideranças de que essa é uma temática que ela também tem que ser discutida. São da mesma forma, né? isso, ser multiplicador. Eu posso até dar uma ideia que nós fizemos ultimamente a Semana Branca. Isso. Semana Branca foi uma demanda da odontologia, mais especificamente das entidades odontológicas, a doutora Mônica Studart, que estava à frente, e tem o Dia do Dentista, que é o dia 25 de outubro, e tem a Semana Branca, que é de 22 a 29, mais ou a menos, semana do dia setembro, 22 né? de setembro. Mas o Dia do Dentista, a programação é toda para o dentista. Na Semana Branca, o dentista vai trabalhar para a população, mostrando à população a importância do dentista, a importância do profissional, né? a importância da prevenção, a importância da prevenção da saúde né? bucal. Então, acho que nessa semana foram feitos eventos nas clínicas particulares, foram feitos eventos nas praças, né, principais aqui, Praça do Ferreira, foram feitos eventos na Secretaria Municipal de Saúde, alguns postos de saúde. Então, acho que a gente poderia pensar dessa estratégia forma, também, para que é que as muito pessoas bacana. pudessem realmente ter esse presente. Né? Seria um presente dos farmacêuticos para a população.
Sim, sim, com certeza. Né? E com o máximo de informações possíveis. A gente continua já batendo, né? Continuando com o nosso bate-papo aqui, a gente vai fazer mais um intervalo e já já a gente continua falando sobre essa importância de se debater e conhecer a questão do uso racional de medicamentos no Brasil como um todo, não somente aqui em Fortaleza, já que nós temos lei, né? Mas isso é uma observação e uma prática que importa e é necessário para toda a população. A gente volta já já. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. De volta ao programa É Direito, hoje a gente tratando da importância do uso racional de medicamentos. Aqui em Fortaleza existe uma lei específica, recentemente sancionada, a de número 10.937. Ela que instituiu a Semana Municipal de Uso Racional de Medicamentos e incluiu essa atividade no calendário oficial da cidade. A gente recebe, né, e conversou com a gente durante todo esse programa, o vereador que é autor desse projeto, o vereador Dr. Porto do PRTB, e a Nívia Tavares, ela que é conselheira municipal de saúde aqui de Fortaleza, também representando a entidade de farmácia do Conselho de Farmácia, né, Nívia? Você também faz parte do conselho. Eu acho que tem uma coisa que também vale a gente conversar dentro desse nosso bate-papo aqui, porque quanto mais informação, melhor, a questão do descarte correto dessas medicações, né? Exatamente. Na verdade, hoje, a questão do descarte de medicamentos, ele é um grande problema, que acaba contribuindo para esse uso irracional do medicamento. E que também precisa de conscientização da sociedade, Isso, né? precisa de conscientização. Primeiro porque, assim, na verdade, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela, em algum tempo, ela já fez, inclusive, uma resolução que era para que a gente fosse comprar o medicamento na farmácia, que o medicamento ele fosse fracionado. O medicamento fracionado é aquele, se eu preciso só de 20 comprimidos, eu recebo 20, eu não preciso comprar uma caixa de 30 para sobrar 10. Porque aí isso daí seria tanto bom para o usuário do medicamento, que aí esse usuário só, inclusive o custo ia diminuir do produto, como ele iria ser bom, porque não iria sobrar medicamento depois do tratamento. Isso não avançou muito, né, porque inclusive foi uma questão das próprias indústrias farmacêuticas em nível nacional e até as multinacionais que nós temos, não avançou muito esse projeto. Para a farmácia se adequar, porque poderia fazer esse fracionamento dentro da farmácia, também não avançou muito, porque o custo era muito caro, e aí não avançou muito isso. Por um outro lado, a gente tem a questão dos descartes. E aí o nosso grande problema em relação à questão do descarte é que, infelizmente, a gente dispõe de pouquíssimos pontos de descarte de medicamentos disponíveis para a população. Aqui no município de Fortaleza, por exemplo, a gente só tem uma farmácia comercial que trabalha com descarte, que ela tem um ponto de descarte lá de medicamentos. Os postos de saúde, a gente já discutiu isso, inclusive, dentro do próprio Conselho Municipal de Saúde. Os postos de saúde deveriam ser locais onde a pessoa poderia ir lá entregar o medicamento, mas não funcionam assim, não recebem medicamento. Eles recebem hoje, no máximo, materiais perfuro-cortantes, quem faz utilização de insulina, que vai devolver, coloca lá e devolve a embalagem lá. É o que eles fazem, não recebem medicamentos, infelizmente, porque dizem que o custo para a incineração do produto, ele é muito alto. Mas se a gente for pensar, e essa é uma legislação que está sendo discutida há muito tempo no Brasil, a gente tem precisa, né? Isso, a gente tem uma lei que é uma lei de, como é que diz? É uma legislação reversa. Vou tentar explicar o que é, porque eu esqueci o nome da legislação agora. Mas é basicamente, quem entrega o produto deveria ser responsável por dar o final para o produto. Então, é como se a indústria farmacêutica produz um medicamento. Então, o destino final desse medicamento caberia a ela. É a logística reversa. A logística reversa. Então, deveria voltar esse produto para lá. Isso está sendo discutido não só para medicamentos, está sendo discutido de uma forma geral para vários tipos de produtos. O lixo hoje é um problema sério, né? Mundialmente falando, que a gente não sabe muito bem o que faz com tanto lixo que a gente produz.
E especificamente nesses lixos mais específicos, como é a casa de medicamentos, se discutiu muito, mas não se chegou ainda em ponto nenhum em relação a isso. Então, o que eu acho que a gente precisa, pelo menos nesse momento, é pensar nisso. Quem sabe até, eu deixo até, já que eu estou aqui, vou aproveitar que o Dr. Porto, que gosta dessas bandeiras, assim, desses desafios. Deixar mais uma sugestão, Deixar mais né? uma sugestão, Anote que é, aí. inclusive, a questão dos ecopontos, que a gente tem hoje espalhados na cidade inteira, né? A gente tem vários ecopontos. E que talvez esse ecoponto ele poderia também ser um local que a gente poderia fazer acolhimento dessa demanda, ou então de que forma a gente poderia trabalhar nessa própria unidade de saúde para que ela pudesse fazer o recebimento. O ideal é que a gente consiga fazer isso dentro da unidade de saúde, mas pensando que nem todas as pessoas são usuários, né, especificamente do Sistema Único de Saúde, o ecoponto também pode ser um outro ponto de coleta. Eu estou aqui falando para a minha assessora, Elisa, que está ali, que a gente, a equipe, né? Eu sempre digo que sozinho ninguém faz nada. Você conhece, Nível, a equipe vencedora do Dr. Porto? Vencedor. São espetaculares. Todo dia a gente vence a batalha. Estou dizendo, anota logo esqueça o que vem. Tá brincando, Nível. Mas esse caso é... Imagine uma pessoa que não está orientada a onde descartar o medicamento, na hora que ele joga ali numa privada. Às vezes, quantas pessoas o líquido abre e ela não pensa, ela não pensa que aquela privada, a água daquela privada pode chegar a um rio. Exatamente. Aquele rio contamina mananciais, aquele rio contamina peixes, aquele rio contamina pessoas. Né? Então, por que tem tanta doença hoje em dia? As pessoas não param para pensar que nós humanos, estamos degradando o nosso ambiente. Que são consequências das nossas próprias atitudes, nossas ações. Nossas ações. Então, inclusive, em relação a isso, tem um estudo já comprovando que existe uma mudança em algumas áreas de feminilização, né? O peixe, que era macho, se transforma em fêmea por conta das dosagens de anticoncepcionais que são jogadas num determinado ambiente. Isso já são estudos que já existem, que já mostram isso, já são comprovados isso, que existem áreas que já têm essa problemática assim bem acentuada. Fora a questão do próprio antibiótico, que a gente já falou aqui também. A gente, alguns medicamentos têm efeitos cumulativos, né? O que é um efeito cumulativo? O animal usou aquele determinado medicamento, a gente consome um animal e a gente, ao consumir o animal, acaba consumindo também aquele medicamento que fica no organismo daquele animal que a gente consome. Então, se a gente pensar nisso... uma coisa que a gente às vezes nem se atenta, né? Isso aconteceu muito com as aves. Muito com o ovo. Muito com o ovo. Até ser colocado algumas legislações bem rígidas para que a gente conseguisse controlar, isso. Né? Mas a gente não consegue conter quando isso está no ambiente, né? Jogado no ambiente, a gente não consegue conter, a gente não sabe qual foi a água que essa carne do boi dessa carne que eu vou comer tomou. Exato. Não tem como controlar isso, né? Vai pirar, exatamente. Não tem como. Não dá para... Mas o que tem é que haver a conscientização. Isso aí. E pessoas, né, como bem está falando a Nívia aí, a gente pode dizer assim que grandes, não sei se sonhadores, conhecedores ou curiosos, pronto. E que bons curiosos tenham a ideia de procurar pela gente, né, já que a população às vezes não se atenta a esses pequenos detalhes, como você bem disse agora, da água que banhou o boi, da carne que a gente comeu e assim vai. Mas são esses curiosos que acabam vendo, né, minimalisticamente esses pontos de visão que a gente não para perceber e que são grande consequência, né? Mas é bom a gente conversar, o espaço é exatamente para isso, para que a gente possa esclarecer a população. Como a gente está chegando já no finalzinho do programa, eu queria que você falasse um pouco, nível mais, né, sobre a funcionalidade desse conselho, né, da importância desse conselho, que para quem não conhece, o Conselho Municipal de Saúde. Ótimo. Então, falando aqui do Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde, ele funciona com reuniões ordinárias que são abertas ao público, qualquer pessoa, qualquer cidadão pode participar. Ele funciona nas terças-feiras, a reunião ordinária é sempre na segunda terça-feira do mês. Então, nossa próxima reunião ordinária, ela vai acontecer logo no início de abril, lá para o dia 9 de abril. E aqui eu queria deixar, na verdade, um grande convite. Nós estamos com a movimentação desde o mês de fevereiro
e que vai se encerrar agora no começo de abril, 3, 4 e 5, que são das conferências de saúde, né? Os conselhos de saúde no Brasil inteiro estão se organizando para a 16ª Conferência Nacional de Saúde, que a gente está chamando de 8ª+8. Para quem não conhece o que é uma conferência de saúde, a conferência de saúde ela tem um papel extremamente importante na discussão e definição das políticas públicas na área de saúde. Então, se a gente pensar no próprio Sistema Único de Saúde, ele nasceu de uma conferência de saúde, que foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde. A gente, né, diante do sucateamento em relação à saúde, a redução de financiamento, a gente tem a questão do congelamento dos gastos, né, para 20 anos, principalmente na área social, que a saúde, tão longo, né? Isso, a saúde vai ser muito afetada com isso. Até os mais conservadores dizem que vai ser afetada. Então, a gente está chamando essa conferência de 8ª+8. A nossa aqui em Fortaleza, nós já fizemos 11 conferências de saúde para poder mobilizar a população para participar dessas conferências. A gente fez 4 conferências temáticas, depois fez mais 6 conferências que foram regionais, terminou agora no meio de fevereiro, aliás, no mês de março, e aí a gente vai fazer a conferência municipal. E aí a gente convida também para participar, para saber mais um pouquinho. A gente tem um site do Conselho Municipal de Saúde de Fortaleza. Você pode colocar lá no Google mesmo, Conselho Municipal de Saúde de Fortaleza, que você vai acessar. A gente tem mais informações lá sobre o Conselho. E também o Conselho, ele pode ser utilizado como um órgão que vai ajudar na fiscalização, porque essa é a nossa função como conselheiro e como Conselho de Saúde, na fiscalização das políticas públicas. Então, tem um 0800, se você tem alguma denúncia em relação a alguma questão de funcionamento de algo, né, de alguma unidade de saúde, de algum local, de algum hospital, de alguma UPA, você pode entrar em contato, fazer essa denúncia também para a gente lá no Conselho. Também sugestões? Também sugestões, é aberta as denúncias, sugestões também. E aí você pode, hoje a gente tem no Conselho de Saúde, na verdade a gente tem um sistema de conselhos de saúde, onde a gente tem o Conselho Municipal de Saúde, tem 6 conselhos regionais, que são os conselhos que estão nas regionais de saúde, e a gente tem nas regionais no município, e a gente tem ainda conselhos em todas as unidades de saúde do município. Então, cada unidade de saúde, cada posto de saúde que você tem na sua comunidade, esse posto ele tem um conselho de saúde. Qualquer pessoa daquele território pode participar do conselho. A gente depois, lá para agosto, a gente vai estar esse ano ainda trabalhando com a questão da eleição para novos conselheiros. Nosso mandato termina agora, em agosto de 2019. E aí a gente convida todos vocês que se engajem nessa luta, que é a luta nossa da saúde, para a gente poder realmente ter essa nossa garantia do direito à saúde, que é para isso que a gente está lá. De grande importância, né, doutor Porto? A gente sabe da importância desse peso que tem o conselho e que a sociedade ela precisa conhecer mais e participar mais, né? Exatamente. Eu agradeço a presença da doutora Nívia, agradeço também ao Marcos Vinícius, que prontamente disse, olha, eu vou enviar uma representante. Eu já conhecia a Nívia antes, mas eu não sabia que era a Nívia que viria. Quando ele disse que nós estamos tranquilos. Agora está em casa, né, doutor Porto? É tranquila, é conhecedora da temática, é uma pessoa atuante lá dentro do Conselho. O Conselho, pela primeira vez, recebeu a visita de um prefeito, o prefeito Alberto Cláudio foi lá, fez a reunião, eu também fui a uma reunião lá para discutir, inclusive, o estatuto, fui à reunião lá da odontologia, da conferência, né, que vai ser mais uma, e já em abril, né, Isso. 1, 2 e 3, 3, 4 e 5, que fique a população aqui convidada, 3, 4 e 5. Está pertinho, já nos próximos dias. Exatamente, vai ter a conferência, né, a conferência geral, e eu acho que isso é importante. A Comissão de Saúde está à disposição, nós temos reuniões às terças-feiras, são reuniões também abertas ao público. Sempre que a gente recebe alguma denúncia, algum maltrato com um paciente, a gente manda averiguar, pede para averiguar, a equipe ela é muito focada. Quando se tem, para você ter uma ideia, hoje alguma pessoa pediu, né, para que houvesse uma visita
eu coloquei na nossa equipe. Agenda? Não, coloquei lá na equipe. Repassou a informação, repassei né? a informação e de repente disseram, olha, nós já fomos fazer a visita, nós já estamos assim, então é assim que se trabalha, é em equipe, né? A gente sozinho não faz nada. Fiquei muito satisfeito que agora, no carnaval que passou, houve um incremento de mais de 17% nas doações de sangue, também é um projeto nosso da semana de incentivo à doação de sangue, que é importante para que as pessoas saibam que você está salvando uma vida, né? Isso tem a ver também com o assunto saúde. Então, fico muito satisfeito e, mais uma vez, agradecer aqui o espaço, porque é direito, é muito concorrido, é muito assistido. A gente sabe que você tem muitas pessoas para entrevistar e quando a gente é escolhido, a gente realmente fica muito lisonjeado. Eu é que agradeço em nome de toda a equipe. A nossa proposta é essa, doutor Porto, quando o espaço foi criado, já que a gente acompanha o dia a dia dos vereadores aqui no parlamento, né, mostrando projetos e propostas que vocês recebem através da população, que as ideias surgem exatamente em encontros como esses e em outras reuniões, e mostra, mas de que maneira a população de Fortaleza sabe, né, das iniciativas, daquelas propostas que se tornam lei, de coisas que são direito delas, né? Então, esse espaço a gente vem exatamente para procurar, principalmente leis novas, como essas, recentemente sancionadas, né, em dezembro último. Então, assim, é uma novidade para que as pessoas interajam, para que as pessoas reconheçam, conheçam, participem. E eu é que agradeço em nome de toda a equipe, sempre o senhor e sua equipe disponível com as melhores propostas, com assuntos interessantes, com sugestões dos nossos segundos convidados. Nívia, foi um prazer conversar com você. Né? Eu espero que em outra oportunidade a gente possa até conversar e falar do resultado desse grande evento, né, que a gente sabe que isso vem e traz boas respostas para o nosso município, não é isso, doutor Porto? Eu espero ser convidado, viu? Com certeza será. Fica o meu agradecimento e eu espero, né, em breve que a gente possa ter um outro encontro, um outro bate-papo, para levar isso, informação para você que acompanha o programa É Direito, né, como eu sempre chego, além de agradecer a sua companhia, agradecer o seu encontro, eu sempre alerto, fique atento, porque se é direito, você deve cobrar. Obrigada por sua companhia. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.